Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a Giovana. Eu sou a Anne. Começa agora o Jornal Geográfico. Hoje iremos falar sobre problemas sociais da Europa. Os problemas sociais da Europa variam de país para país, mas alguns temas comuns incluem desigualdade econômica, desemprego e migração, integração de refugiados, acesso ao serviço de saúde, envelhecimento da população, entre outros. Esses problemas sociais podem ter diferentes causas e impacto em cada nação europeia. É importante considerar o contexto específico de cada país ao abordar os problemas sociais na Europa. Agora vamos conversar um pouquinho com a Emily, que é diretora do Banco Central da Europa. É com você. Boa tarde, meu nome é Lorena, estamos aqui com a Emily, a diretora do Banco Central da Europa. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a taxa alta de desemprego na Europa, que em janeiro de 2025, a taxa de desemprego na zona do euro era de 6,2%. Em abril de 2024, a taxa na União Europeia caiu para 6%. E sabendo disso, a gente queria conversar um pouquinho com a Emily sobre a desigualdade econômica da Europa. Conta um pouquinho pra gente sobre a desigualdade econômica da Europa. Desde o século XXI, poucos assuntos são relevantes e estudados na generalidade das ciências sociais, como o assunto da desigualdade social na Europa. De acordo com dados de 2024, 21,7% da população da União Europeia é um tema preocupante e estava em risco de pobreza ou exclusão social. Isso significa que milhões de pessoas enfrentam dificuldades para acessar recursos básicos, como, por exemplo, saúde, emprego e educação. O desemprego na Europa afeta principalmente os jovens e trabalhadores de baixa qualificação. Muitos empregos estão em contratos temporários, sem segurança ou benefícios. Apesar dos avanços na tecnologia, a automação também ameaça diversas profissões, aumentando a incerteza sobre o futuro do trabalho. Que apresenta uma taxa média que, na Grécia, em julho, 77,3%, Espanha, 56,5%, Portugal, 23%, enquanto a Austrália e a Alemanha apresentam as menores taxas de desemprego juvenil. A desigualdade de renda tem crescido na Europa. Os mínimos são diferentes em cada país. Há país que se ganha 1.450 euros ou mais por mês, onde se ganha entre os 650 e 900 euros por mês. E há país onde se ganha menos de 500 euros. Além disso, há países que as mulheres ganham 60% menos que os homens. A desigualdade salarial homem a mulher é melhor na Estônia, onde atinge os 25%, e menor na Romênia, onde ronda os 30%. 75% dos europeus trabalham no setor do serviço. O crescimento ou criação de empregos com salários baixos. Para ganhar mais, 12% dos europeus mudam-se para outros países. Em alguns países da Europa do Leste e do Sul, ganha-se menos de 9 mil euros por ano. Na Europa, a 15 ganha-se mais de 25 mil euros por ano. 1% dos trabalhadores mais bem pagos em França, Reino Unido e Itália ganha-se mais de 62 mil euros por ano. O envelhecimento da população da Europa é um fenômeno demográfico que se caracteriza pela diminuição de fertilidade e natalidade. E ele também se caracteriza pela expectativa de vida. Vamos conversar agora com a Elisa, a ministra do Hospital Central de Saúde da Europa, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o problema social da Europa, que é o acesso ao serviço de saúde. Hello everyone, it's Elisa here and today I will say too many other Sou Elisa, ministra do Hospital Central da Europa, e hoje eu vim explicar que existem desigualdades significativas a nível da saúde pública entre os países da União Europeia e entre grupos de população desses países. As determinantes sociais, como o emprego, o rendimento e a escolaridade, contribuem para essas desigualdades, tendo um impacto na esperança de vida e no estado geral da saúde. Para lutar contra essas desigualdades na saúde, a União Europeia promove políticas e apoia os esforços das autoridades nacionais e das partes interessadas para reduzir. A comunicação de 2009 da Comissão Europeia definiu uma estratégia inicial que incluía a avaliação do impacto das políticas da União Europeia nas desigualdades da saúde, a atualização dos dados sobre as desigualdades na saúde e sobre as estratégias mais eficazes para reduzir, informações sobre o financiamento da União Europeia destinado a ajudar outros organismos contra essas desigualdades. Agora vamos conversar um pouquinho sobre a migração e integração de refugiados. A Europa continua recebendo um grande fluxo de imigrantes e refugiados. A integração social e econômica dessas pessoas ainda é um desafio, com dificuldades no acesso ao trabalho e moradia.
Ao mesmo tempo, há resistências por parte de alguns setores sociais, aumentando tensões políticas e culturais. E termina aqui o Jornal Geográfico. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Lorena, estamos aqui com a Emily, a diretora. Mônica, boa tarde. Eu sou a Giovana. Eu sou a Anne. Começa agora o Jornal Geográfico. Boa tarde, meu nome é Lorena, estamos aqui com a Emily, a diretora do Banco Central da Europa, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a taxa alta de desemprego, que em janeiro de 2025, a taxa de desemprego... Caraca, Emily! Emily, Sociais e econômicos. Boa tarde, estamos aqui... Ai, o que eu falo mesmo? de envelhecimento da população e entre outros. Os problemas sociais podem ser diferentes. Boa tarde. Bora, Letícia! Vai, agora sai, vai. 1, 2, 3. O envelhecimento da população da Europa... Não consegui. Existem desigualdades significativas. Pô, Minato! Estamos aqui com a Emily, a diretora do Banco Central da Europa, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a taxa alta de... Parei.